Meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo, mais uma vez, como assim fizemos pela manhã. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses. Nós estamos fazendo a exposição desse livro, esta carta do apóstolo Paulo nas noites de domingo. Lembrando aqueles que não vieram pela manhã, nós iniciamos hoje a exposição de um outro livro, que é o livro Eclesiastes. Eu vou fazer a leitura mais uma vez a partir do verso 13 e vou encerrá-la no verso 20, mas hoje eu vou fazer a exposição apenas de 18 a 20, tá bom? Diz assim a santa palavra de Deus, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos falar contigo, agradecidos, ó Deus, do fundo do nosso coração, como cristãos, pelo fato, ó Deus, de mais uma vez estarmos aqui, Pai, nesse dia santo, nesse dia separado pelo Senhor, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Não que os outros dias não sejam assim, ou muito menos para isso, são sim, Senhor. Mas esse dia tem algo tão especial para nós, Senhor. É o ajuntamento santo, é o culto, ó Deus, matutino, vespertino, é a escola bíblica, no qual, ó Deus, somos tão abençoados, Pai, com a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, com a Tua igreja. Nesse intuito, Pai, então nós somos muito gratos porque temos essa garantia, ó Deus, e que não enquanto aqui estamos, mas também nos céus, quando todas as coisas forem restauradas, nós estaremos ali num culto eterno, perfeito, diante do trono do Senhor. Então, Pai, que neste instante a visão celestial dessas coisas, a esperança, ó Deus, desses acontecimentos futuros estejam permeando o nosso coração, Pai, inflamando o nosso coração para este instante na história, que é, ó Deus, um pequeno vislumbre daquele glorioso dia, Pai. Fala também conosco, porque lá haverá a Tua palavra. Mas fala conosco pela mesma palavra aqui, nesta hora, Senhor. E instrui-nos como Tua igreja, Senhor. Assim nós oramos e suplicamos, Pai, em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Bom, como eu falei, nós estamos na exposição desse livro. Você que está talvez aí nos visitando pela primeira vez, começamos há alguns domingos atrás. Especificamente nesses últimos domingos nós temos falado sobre um tema muito importante, que é o tema da preeminência ou suficiência de Cristo. Na semana passada, então, nós vimos esse tema sendo trabalhado na perspectiva da criação, não é? A preeminência de Cristo na criação. E lembrem-se, que precisamos assim fazer, que Paulo está escrevendo para uma igreja, ele recebe um relato e essa igreja está vivenciando alguns problemas. Epáfras não conseguiu resolvê-los, pelo menos não num primeiro instante. Ele vai a Paulo, ele relata. Paulo então vai escrever para a igreja para tratar dessas coisas. Então a gente vai ver que a partir daqui Paulo então ele vai começar a tratar desse problema, fazendo uma exposição da pessoa de quem? De Cristo Jesus, da sua suficiência, da sua preeminência, e não apenas na obra da criação, e por meio dela, dessa suficiência de Cristo, refutando a heresia que está sendo disseminada ali em Colossos.
Nós falamos, por exemplo, sobre isso na semana passada, mostrando que Jesus é Deus, não é? E o fato dele ser Deus, e o fato dele ser criador de todas as coisas, e não apenas as coisas foram criadas por meio dele, mas para ele, refuta sim a heresia. Isso se levanta, essa verdade se levanta contra o falso ensino dos falsos mestres. Ou quando também dissemos e abordamos aqui na semana passada, mostrando que Jesus é eterno. Falamos da eternidade de Cristo, que Ele é antes de todas as coisas, que Ele criou tudo, e não apenas Ele criou, meus irmãos, para o louvor da sua glória, mas as coisas continuam a existir nele, ou seja, elas subsistem nele. Não apenas criou, mas Ele tem sustentado todas as coisas. Então Paulo, ele não termina ainda ali, falando da preeminência de Cristo apenas na obra da criação. Ele encerra esse assunto na obra da criação, mas ele dá continuidade nos versículos 18 a 20, falando agora sobre um outro aspecto. E é a suficiência ou a preeminência de Cristo agora na obra da redenção, não mais na obra da criação. Então é exatamente sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite. A preeminência de Cristo na obra da redenção. E a nossa tese nessa noite qual é? Que a preeminência de Cristo na obra da redenção, ela também é um importante instrumento que Paulo está desencadeando aqui para a igreja para refutar a heresia de Colossos também. E aí a nossa proposição, a nossa resposta que temos que perguntar é: como é que então essa preeminência de Cristo na sua obra redentiva, ela refuta, ela rebate então esses erros que estão sendo ensinados ali na igreja? E aí o primeiro ponto é para mostrar que Cristo é o cabeça do seu corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Olhem comigo, por favor, o verso 18. Diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Nós vamos falar já já sobre isso. Para em todas as coisas ter o que, irmãos? A primazia. Então Paulo continua o argumento no combate a esses homens, a esses falsos mestres, a heresia agora, abordando essa perspectiva redentiva que diz respeito à preeminência e à suficiência de Cristo. E veja que ele não é o primogênito apenas de toda a criação, como a gente falou anteriormente na semana passada, existente antes de todas as coisas, mas como ele diz agora no verso 18, ele é o cabeça da igreja. Existe um debate teológico entre alguns estudiosos para entenderem a chamada fonte da concepção do apóstolo Paulo de como Cristo de fato é a cabeça da igreja. E alguns chegam à seguinte conclusão e entendem que isso só pode, ou seja, essa concepção de que Cristo é o cabeça da igreja, ela só pode ter vindo ao apóstolo Paulo, evidentemente por inspiração divina, mas usando, por exemplo, um fato na história. Vocês lembram? Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus no caminho de Damasco. E ele viu e ouviu o Senhor dizer a ele o quê? Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Saulo então pensou que ele estava perseguindo a quem? A igreja. Mas Jesus não está dizendo que em si ele estava perseguindo apenas a igreja, ele estava perseguindo o próprio Deus. E veja então que para combater essa heresia colossense, Paulo afirma então que Cristo é o cabeça do seu corpo, ou seja, da igreja. Aqui ele estabelece mais uma vez a sua suprema autoridade, a autoridade de Cristo. Ele diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versos 22 a 23, diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, o Cristo, a Paulo então está argumentando algumas coisas extremamente importantes. Que Jesus, ele é o cabeça orgânico da igreja. Que ele é aquele que supre todas as necessidades da igreja. Mas ele não é apenas o cabeça orgânico, ele é o cabeça governante da igreja. Isso quer dizer que é o próprio Cristo que lidera a igreja, que dirige a igreja, que dá direção à igreja. Cristo é o Senhor da igreja. E percebam que a metáfora de cabeça aqui, irmãos, da cabeça, tem como finalidade, irmãos, transmitir não apenas a ideia da preeminência e comando, mas também da chamada, como eu disse aqui agora há pouco, da provisão e sustento a esse corpo. É de Cristo, meus amados irmãos, que vem a força, o poder necessários para que esse corpo, que é a igreja, viva nesse mundo de trevas, que está sendo, em certa parte, governado, não é por quem? Por Satanás e suas hostes. Esse mundo é um mundo que jaz em trevas, é um mundo maligno.
Mas veja que há a implicação da cabeça governante e orgânica aqui. Essa implicação, ela mostra então que não está ou não depende de nada fora do próprio Cristo. Ou seja, quando a gente fala que ele é o cabeça orgânico ou cabeça governante da igreja, isso nos mostra que a dependência é exclusiva de Cristo. Paulo então rebate aquela ideia, por exemplo, do culto aos anjos, aos seres celestiais. Ou seja, não é em nenhuma criatura, é em Cristo. Não é fora de Cristo, em nada que tenha sido de fato criado. E vejam então que essa é uma implicação bem clara contra os falsos mestres. Está rebatendo essa heresia. E aí o que Paulo deseja é que a gente chegue a algumas conclusões bem fáceis, bem claras. Nós aqui, certamente os irmãos lá, respondendo com clareza e com muita simplicidade algumas perguntas acerca disso. Por exemplo, meus amados irmãos, não recebe a igreja tanto crescimento como a sua direção de Cristo? Sim. Não é fortalecida pelo seu poder e governada por sua palavra e pelo seu Espírito? É. Portanto, então, não seria correto que afirmar que em Cristo tenhamos tudo o que necessitamos e sem Ele nada podemos fazer? Não é correto afirmarmos isso? É. É exatamente a essa conclusão que o apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos lá em Colossos cheguem, e nós aqui nessa noite. Mas há aqui também uma peculiaridade que é necessário que a gente destaque, que é essa união existente então entre Cristo, esse Cristo exaltado agora, e agora o seu povo, que é a sua igreja. E vejam que essa união vital agora entre aquele que é o cabeça, Cristo, e a igreja que é o seu corpo, ela é conhecida, por exemplo, na teologia como a chamada união mística. Em razão de que isso e essa ligação ela tem um caráter o quê? Espiritual. É por essa razão, irmãos, que os membros do corpo devem fazer o quê? Em consequência de tudo isso, submeter-se à cabeça. Ou seja, submeter-se a quem? A Cristo. E veja que isso tem implicações, eu vou citar apenas uma. Algumas implicações práticas para nós. Quais? Lembra quando a gente fala sobre casamento, por exemplo? Paulo lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer o quê? Que o homem, ele tem que amar a igreja, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E que a esposa precisa se submeter ao marido como a igreja é submissa a quem? A Cristo. E ele vai falar lá porque de fato Cristo é o cabeça da igreja. E porque a igreja se submete a ele porque ele é o cabeça, então a esposa precisa ser submissa ao marido porque este também é o quê? É o cabeça da esposa. Percebe? A assimilação dessa verdade, meus amados irmãos, ela tem implicações extremamente importantes para a vida cristã. E é exatamente assim que Paulo vai então fazendo o quê? Ele vai rebatendo os falsos mestres. E veja que isso então vai se ramificar. Vejam como. Assim como a cabeça e o corpo estão inextricavelmente unidos, também estamos unidos a Cristo. Assim como o corpo tem muitos membros com funções diferentes, não é assim no corpo de Cristo, irmãos? É. Nós temos várias funções no corpo de Cristo. Assim como o corpo está morto sem a cabeça, ou seja, separado da cabeça, o que acontece com a igreja quando ela está separada do seu Senhor? Ela consegue subsistir sozinha sem Cristo? De forma alguma. Mas Paulo nos fala de uma segunda coisa, irmãos, respondendo àquela pergunta, como a sua preeminência na obra da redenção vai refutar então a heresia. Veja comigo o verso 18 ainda. Porque aqui nos mostra que é refutado porque Cristo é o princípio e o primogênito de quê? Dos mortos. Então na parte B do verso 18 diz isso, é o princípio, o primogênito diante os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é como o princípio. A igreja foi originada por causa de quem, irmãos? Cristo. A igreja não é uma concepção brilhante, uma criação dos apóstolos, não. Não foram eles que inventaram isso, meus irmãos, muito pelo contrário. Ela foi a criação do próprio, ela é a criação do próprio Cristo Jesus. E veja que assim como Cristo criou o primeiro homem, Adão, a sua imagem, ele criou um novo homem, ou seja, a igreja também é a sua imagem. Vejam comigo, por favor, capítulo 3 de Colossenses, verso 10.
E também na complementação, quando ele vai falar sobre esse corpo corporativo, consistindo então de redimidos de várias raças, mas onde Cristo é tudo em todos. Aí no capítulo 3, versos 10 e 11, ele diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo e livre. E ele encerra dizendo: porém Cristo é tudo em todos. Mas Cristo, como o primogênito dos mortos, ele aponta para a sua ressurreição como a primeira do seu tipo, suprema sobre todas as outras ressurreições. Por meio dela, irmãos, Cristo pôs o fundamento da vida santificada. É por meio da ressurreição de Cristo. Por que a gente não prega apenas o Cristo morto, mas nós pregamos o Cristo ressurreto? Essa é a base da nossa pregação. Exatamente sobre isso. Porque a ressurreição de Jesus é o fundamento para a vida santificada. Ela é o fundamento, meus irmãos, da nossa esperança. Ela nos dá a convicção e a certeza na qual nós nos regozijamos como eleitos de Deus. Porque nós entendemos que a sua ressurreição é o começo, é o princípio e a causa da gloriosa ressurreição física, da qual nós gozaremos um dia. Por essa razão que ele diz lá em João capítulo 14, 19: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Talvez alguém aumente, mas pastor, houveram pessoas que ressuscitaram na época de Jesus. O próprio Cristo chamou pessoas dos mortos, são ali relatadas nas Escrituras. Mas, amados irmãos, todas essas pessoas morreram de novo. Somente Jesus foi ressuscitado com um corpo de ressurreição indestrutível, ou seja, glorioso, que é exatamente o tipo de corpo que todos nós que somos crentes, eleitos de Deus, receberemos na segunda vinda. Os nossos novos corpos, eles têm características extremamente especiais. E dentre elas, algumas, por exemplo, diz que esse corpo não mais será sujeito ao quê? Enfermidade, a sofrimento, a envelhecimento, a morte. Mas perceba que tudo isso não é apenas uma possibilidade, mas uma garantia, por causa do fundamento. O fundamento é a ressurreição daquele que é o primogênito dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo. E veja que então o resultado de Cristo ser o princípio e primogênito dos mortos é para que Ele mesmo venha ocupar o quê? O primeiro lugar em tudo. E sabe qual é a razão disso, irmãos? É aquilo que celebramos aqui pela manhã. É que Ele, não nós, nenhum homem qualquer, Cristo morreu pelos nossos pecados. E porque o próprio Pai, o próprio Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por essa razão, irmãos, também diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2: Deus o exaltou sobremaneira e concedeu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, tanto daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua faça o que, irmãos? Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebem como isso, irmãos, é extremamente importante para nós, que vivenciamos esse aspecto na vida do mundo? Vocês percebem como isso aguça a nossa razão de culto, a nossa postura diante de Deus, como isso mexe com a nossa fé, como isso mexe com a nossa esperança, como isso nos incentiva a tirar os nossos olhos das coisas que foram criadas, por mais excelentemente que tenham sido criadas, mas colocarmos os nossos olhos apenas naquele que é o suficiente sobre nós. Paulo está instigando os irmãos a isso, e ao mesmo tempo combatendo o erro, fortalecendo a igreja, dando esperança à igreja, mais uma vez fortalecendo a convicção da igreja nessas verdades, porque eles ouviram de Epáfras. Assim ele combate, assim ele refuta, assim a igreja se fortalece no seu Senhor, na sua cabeça que é Cristo. Amém.
Mas há um terceiro aspecto nesse texto, onde eu vou me delongar um pouquinho mais, irmãos. A premissa de Cristo na obra da redenção, ela refuta a heresia, para mostrar que Cristo é o único meio de se reconciliar todas as coisas com Deus. Cristo é o único meio de se reconciliar todas as coisas com Deus. Veja comigo os versos 19 e 20 agora. Diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu quero que você observe aqui pelo menos 3 coisas aptas comigo. Primeiro, Cristo, meus amados irmãos, ele está qualificado. Ele tem essa característica, ele está qualificado para reconciliar todas as coisas para si mesmo. Por quê? A razão é porque ele tem a plenitude da divindade que habita nele. Douglas Moo, ele vai parafrasear isso aqui. Ele diz assim: Deus, em toda a sua plenitude, decidiu habitar plenamente em Cristo. Entendam isso. Ele está falando da vontade de Deus. Quando a gente diz assim, aprove a Deus, foi da vontade de Deus. E isso, ele diz, vai apontar para o eterno decreto de Deus. Lightfoot, quando comenta isso, é interessante, irmãos. No passado, teólogos se apegavam a algumas coisas e começavam a produzir teologia e um acervo de documentações extensos sobre alguns pequenos pontos teológicos. Só para que vocês entendam, Lightfoot, ele tem um excerto acadêmico de 16 páginas só sobre a palavra plenitude. Só sobre essa palavra. E ele vai concluir o seguinte: que tanto para Paulo quanto para os hereges colossenses, esse termo plenitude transmitia a ideia de a totalidade de poderes e atributos divinos. Os hereges alegavam oferecer plenitude aos colossenses na mensagem de quem? De Epáfras. Eles diziam que isso faltava na mensagem de Epáfras. Então, eles ofereciam o quê? Vocês vão ser plenos. Se vocês fizerem o que nós estamos ensinando, vocês o quê? Vão ter toda a plenitude. E a mensagem, segundo eles, de Epáfras, não continha isso. Aí vem Paulo e responde o quê? Responde dizendo que alguém não pode ser mais pleno do que quem? Do que Cristo. E ele diz, porque toda a plenitude de Deus habita em quem? Em Cristo. É como ele vai declarar no capítulo 2, verso 9. Veja comigo lá. O que ele vai dizer lá, irmãos? Porquanto nele habita corporalmente. Essa é a questão. Corporalmente. Toda plenitude, irmãos. De quê? Da divindade. Mas veja que Cristo também é capaz de reconciliar todas as coisas com Deus, porque ele fez paz através do quê? Do sangue vertido na cruz. E aí aqui existe uma concepção errada disso. Alguns equivocadamente ensinam que isso significa que todas as pessoas, todas elas, e até mesmo as forças demoníacas, serão redimidas algum dia. Eu pergunto, isso não contradiz a Escritura, irmãos? Logicamente que sim. Abra comigo, por favor, em 2 de Tessalonicenses 1. Diz assim, 6 a 10. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E ele diz, estes, vejam a perspectiva de penalidade, irmãos, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Isso cai por terra. Pelo contrário, o que Paulo está ensinando, irmãos, é que pelo sangue da cruz, Cristo trouxe o quê? Ele fez paz para com os seus antigos inimigos que o Pai havia lhe dado. Ou seja, ele fez paz com o quê? Conosco. Pelo sangue vertido na cruz, nós que éramos inimigos, que o Pai lhe deu em suas mãos, concedeu a ele, para que estivesse em suas mãos, ele restaurou isso. Foi ele que trouxe paz, foi ele que restaurou essa comunhão. Nós éramos inimigos, foi ele que fez isso. E vejam que através da sua morte e ressurreição, Jesus fez o que? Ele fez algo mais ainda, irmãos. No verso 15 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz então que ele desarmou os governantes e autoridades, e ele triunfou sobre eles aonde? Lá no cruz do Calvário. Meus irmãos, isso implica, sabem o quê? Que algum dia todo joelho vai se dobrar. Você vai ver isso no Salmo 2. Mas nem todo joelho vai se dobrar diante do Senhor de bom grado, ou seja, por conversão, por salvação. A imagem do salmista no Salmo 2 é o quê? É de um rei que tem um cetro na mão. É daquele rei que está o quê? Governando. E nós sabemos que muitos daqueles que se colocam contra o rei, eles se dobravam não diante, porventura, da graça desse rei, pelos benefícios desse rei, pelo cuidado e amor despendido desse rei para com eles. Muitos rejeitavam o rei, mas ainda assim dobravam seus joelhos pela força, pelo poder, porque ele era de fato o quê? O rei. Então a Escritura diz, nós entendemos isso, que os joelhos vão se dobrar diante do Senhor. Mas nem todos os joelhos se dobrarão por conversão, por salvação, porque são eleitos de Deus. Alguns se dobrarão forçosamente e reconhecerão ainda a contragosto que Jesus Cristo é o Senhor, sim. Coisa que não fizeram quando tiveram tempo de fazer. Mas nós vemos ainda, irmãos, Cristo reconciliando todas as coisas com Deus. Inclui dois aspectos aqui: na terra e aonde? No céu. Alguns vão explicar, irmãos, essa abordagem de Paulo, dizendo que existe aqui um sentido no qual até mesmo os santos anjos precisam de reconciliação. Mas Paulo não concorda com isso. Paulo aqui está provavelmente, claramente se referindo, irmãos, àquilo que é promessa para a gente. Lembram? A herança, novos céus e nova terra que serão restaurados, a glória que a primeira criação teve antes da queda do homem e do próprio Satanás antes. É a restauração do Senhor. Por causa do pecado, foi o que aconteceu com a criação. A criação, irmãos, ela foi sujeita à maldição. Ela se tornou o quê? Fútil diante de Deus. Nós lemos aqui hoje, por exemplo, na nossa leitura sequenciada pela manhã, Gênesis capítulo 3. E nós vimos isso claramente, como de fato a criação do Senhor agora ela foi o quê? Amaldiçoada por causa do pecado. Como ela se tornou fútil. Mas percebam, meus amados irmãos, que a vitória de Cristo na cruz foi um ponto de virada decisivo na história da humanidade. E que ali nós temos a garantia que Satanás e que as suas forças já foram derrotadas. Eles já estão o quê? Julgados. Já estão vencidos. E perceba que então, quando Cristo voltar em sua glória final sobre Satanás e todos os pecadores, o que ele vai fazer? Isso é promessa. Ele restaurará a terra e os céus, a sua glória original. Mas nós não teremos mais um pequeno jardim. Nós teremos algo muito mais glorioso, muito mais em termos de tamanho, meus irmãos, muito mais imensurável. Porque todos os eleitos de todas as gerações, de toda a história, estarão ali com o Senhor. Sim, o Éden foi glorioso, sim. Era a presença de Deus com os homens.
um lugar perfeito, sem mácula de pecado, quanto mais o serão os novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça, meus irmãos. Sua glória original e para a glória de Deus. Mas veja que isso então nos leva a uma conclusão nessa noite, meus irmãos. Qual é? Paulo quer que você aqui nessa noite, como todo cristão e toda pessoa, saiba que Jesus Cristo é suficiente. Ele é preeminente. Ele é preeminente sobre a sua criação natural, sobre o universo. Ele é preeminente sobre a sua criação espiritual, ou seja, a igreja. Ele quer que entendamos que o propósito estabelecido de Deus é que Ele mesmo venha ocupar o primeiro lugar em todas as coisas. É o que nos diz o verso 18. Mas aqui é necessário que a gente pense também sobre algumas coisas. Eu quero encerrar com elas. Eu quero fazer através de perguntas. Se Jesus é aquele que é preeminente sobre todas as coisas, suficiente sobre todas as coisas, veja, se nós devemos a nossa vida a Cristo, a nossa existência a Ele, a nossa subsistência a Ele, percebem? É isso que temos aprendido, é o que Paulo tem ensinado, é assim que ele fortalece a igreja. Eu pergunto, Ele tem o primeiro lugar na sua vida? É lindo a gente dizer isso, irmãos. É lindo a gente ler essa Bíblia. É lindo a gente cantar Colossenses 1. Espetacular. Mas as perguntas devem ser suscitadas para nós, irmãos. Veja, nós temos conhecimento disso. Isso nos está sendo pregado constantemente. Você tem a Escritura às mãos. Você sabe disso. Mas você precisa ser questionado assim como eu. Cristo é aquele que tem o primeiro lugar em sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque se Ele não tiver, eu vou chamá-lo nessa noite a se arrepender. E aqui você olhe para dentro do seu coração e identifique o que é que tem ocupado o lugar de Cristo. E lance fora para a glória dele, irmãos. Jesus é o primeiro nos seus pensamentos? Irmãos, é Ele que ocupa os seus pensamentos em primeiro lugar. É Cristo, meus amados irmãos, que ocupa o primeiro lugar sobre as suas palavras. É Ele que tem o primeiro lugar sobre como você usa o seu tempo. E eu vou abrir aqui um parênteses, porque muitos hoje não estão no culto na igreja. Eu estou falando de uma maneira geral. Há muitos crentes agora, nesse instante, enquanto o povo está cultuando a Deus, que mostram o contrário a isso. Estão aonde? Nos seus lares, assistindo o jogo, participando de festas, fazendo uma outra coisa qualquer. Como dissemos aqui pela manhã, não há um lugar melhor agora em todo o cosmos do que estarmos aqui glorificando a Deus. É o nosso tempo ao Senhor. Poderíamos estender até aqui na discussão do nosso próprio tempo no dia do Senhor para o Senhor. Então, meu amado irmão, como é que o Senhor ocupa o teu tempo? Ele é o primeiro lugar quando você vai organizar o seu tempo. É lá, é Ele que você coloca nisso lá. O foco é Ele. Mas eu ainda vou para uma área mais melindrosa. Ele é o primeiro lugar no seu dinheiro, nas suas finanças. E eu não preciso me estender aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Jesus, meus amados irmãos, é o primeiro lugar nas suas escolhas de entretenimento. Ele tem o primeiro lugar na tua vida, meu irmão. Eu quero encerrar com as palavras de Charles Simeon, que colocou isso uma vez pregando, né?
Foi muito enfático. E é exatamente como eu vou fazer aqui nessa noite, irmãos. Ele deve ter isso. Ele deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Ele merece isso. Amém? Amém. Ele deve ter. Ele deve ocupar o primeiro lugar nos teus pensamentos, nas tuas palavras, sobre o teu dinheiro, sobre o teu tempo, nas tuas escolhas. Ele deve ter, meu irmão, minha irmã, e você que nos visita nessa noite. Ele deve ter, eu vou dizer, ele terá. Se você é um crente eleito do Senhor, ele vai ter isso. E glórias a Ele por isso. É Ele, tudo é dele, é para Ele. A suficiência é dele, é nele. Ele é o cabeça, irmãos. Nós o amamos como cabeça? Sim. Vamos nos submeter a Ele. Amém. Amém. Vamos orar. Nosso bendito Deus, Pai, nos perdoa, Senhor. Senhor, há textos na Escritura que saltam aos nossos olhos. Não que os outros, ó Deus, sejam de menos importância, não é isso, Senhor. Mas há textos que lemos, há livros na Escritura que lemos, ó Deus, que nos falam de coisas tão sublimes que elas saltam aos nossos olhos. A gente começa a ler, Senhor, e a gente vê, meu Deus, quanta glória, quanta maravilha, quanta grandeza, quanto poder, quanta majestade da parte do Senhor. E esse, sem dúvida alguma, é este texto no qual nós temos, ó Deus, ouvido estes últimos dias. A exposição belíssima, verdadeira, inspirada da pessoa de Cristo por meio do teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor. Isso deve, ó Deus bendito, penetrar no fundo do nosso coração, Senhor. Não são apenas palavras delas, não são apenas concepções belíssimas, de uma altura, ó Deus, que nós não conseguimos sequer, com todas as palavras que temos, expressar. São coisas sobremodo elevadas demais para nós, mas ainda assim, ó Deus, nós conseguimos conceber algumas poucas coisas, pela operosidade do Teu Espírito. Sim, Pai. E na nossa limitação, nós já concebemos, ó Deus, quanta glória, quanta majestade, quanta suficiência e preeminência de Cristo. Então, Pai, eu sei que diante disso, a única coisa que o Senhor espera de nós, que somos a Sua igreja, que somos os Teus filhos, que fomos criados para o louvor da Tua glória, é que diante disso, de fato, Cristo seja a primazia, seja o suficiente e preeminente sobre a nossa vida, Senhor. Que nós desejemos isso de todo o nosso coração, Pai. Que a ocupação de tudo aquilo na nossa vida tenha a marca mais profunda em nós de Cristo. Porque, ó Deus, se assim não for, nós sabemos o porquê Paulo diz isso. Porque se essa não for uma verdade, ó Deus, na qual nós temos nos aferrado, alicerçado com raízes profundas, Pai, nós estaremos suscetíveis a todo tipo de erro. Nós abraçaremos todo o vento de doutrina, nós ouviremos os falsos pregadores, e nós até poderemos ser usados, ó Deus, como instrumentos para perverter a Tua igreja. Portanto, ó Deus, nos firme nestas verdades, Senhor, e nos confronte com elas para que a gente se arrependa dos nossos pecados, e para que de fato a preeminência e a suficiência seja em Cristo. Do tempo, dos pensamentos, como dissemos aqui, Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza e na nossa debilidade, ó Deus. E que através da exposição desta pessoa de Cristo, de tudo aquilo que falamos nessa noite, Pai, corações talvez de incrédulos aqui nessa noite sejam convertidos, porque eles devem entender que não é em nada do que foi criado, não são em anjos, ó Deus, em seres celestiais, por maior beleza e poder que talvez possam ter, sendo dados pelo Senhor, não. Nem nas coisas que foram criadas na terra, ó Deus, no mar, belíssimo em sua extensão, em sua grandiosidade, nos céus, ó Deus,
com a sua inestimável, com o seu inestimável quantidade de seres celestiais, não. Mas no Senhor, é o Senhor. Então, Pai, que se corra para o Senhor, que se busque o Senhor enquanto se pode encontrar o Senhor, que se ouça o Evangelho e que, ó Deus, o coração seja quebrantado de tal maneira, ó Pai bendito, que não haja uma única coisa a fazer, a não ser aquilo que falamos aqui nessa noite: por graça, o joelho se dobrar diante dele, não forçosamente, mas por sua graça e por sua misericórdia, porque foi ele que verteu o seu sangue na cruz. Então, Senhor, que aquilo que estamos falando aqui nesse dia também, ó Deus, seja algo que venha a estar presente nos nossos dias durante essa semana, que a gente se lembre disso, que a gente traga isso à mente, que a gente possa inclusive abrir novamente, não apenas o texto lá de Eclesiastes 1, mas Colossenses durante essa semana, e lermos a palavra, e meditarmos, ó Deus, chorarmos, nos alegrarmos, ó Deus, nos arrependermos, Senhor. Essa é a minha súplica que eu faço pelos meus irmãos amados aqui nessa noite, por alguém também, Pai, que precisa ter o seu coração transformado. Assim nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.